Daê, eu sou o Marcelo Ômega e seja bem-vindo ao Arena Nerd Especial. A gente está com alguns convidados aqui, o Luiz do Genética Nerd e o Kojak, nossa participação especial. Exato, aqui. E o Pinheiro, que vocês já conhecem. Aí. Pessoal, esse daqui acho que é o nosso primeiro Arena Nerd debate mesmo, como a gente já queria há algum tempo já. E a gente vai discutir o que mesmo, Marcelo? A gente vai falar sobre treta. A maior treta do cinema. As maiores. Vamos pegar uma treta, outra treta e juntar numa treta. Treta maior ainda. A gente vai falar aqui sobre Batman vs Superman versus Capitão América Guerra Civil. Qual que é melhor? Por quê? Galera, então, né? A intenção aqui é a gente discordar mesmo, Sim. né? E pra mim, cara, Batman vs Superman ganha disparadamente de Guerra Civil. Já começa por aquele... Eu sinto isso, né? Eu acho que vocês devem pegar também. A DC vai muito mais no emocional, assim. E a Marvel, né, no cinema, vamos colocar assim, no cinema, tô comparando vai filmes, pro só. Entretenimento, saca? Sim. Eu, até ontem de noite, estava pensando nisso, cara. A DC parece que pegou, assim, pra mim, né? Mostrou pra mim, assim, o que os heróis, o que aquelas figuras representavam, né? Na questão de, desde criança, assim, que eu via, pá, eles representam aquilo, aquela emoção que eu sentia de falar deles. E a Marvel, pra mim, pegou, que também é um sentimento legal da infância, mas era, tipo, peguei os bonequinhos e comecei a lutar, brincar de lutinha ali, explosão e tudo mais. Cansei de um personagem, pego o outro, brigo também e deixo ali, saca? Então, cara, foi isso que me passou. São dois filmes bons, eu não quero falar aqui que um é bosta e o outro é... eu acho que todo mundo tá de acordo aqui que os dois filmes são bons, né? Essa é uma opinião, acho que geral. Não, eu gostei dos dois. Eu não posso falar exatamente que gostei do Batman vs Superman. Por mais que eu tivesse, cara, era o filme, acho que é um filme que eu espero desde criança. Mas assim, eu vou falar do que eu gostei primeiro. Eu gostei de Capitão América. Porque, como os outros filmes da Marvel, eles são bem estruturados. Você diria que seria por causa da quantidade de filmes? Porque isso é uma das qualidades da Marvel. Eles prepararam... Putz, isso foi muito legal. Não, sim, pela quantidade de filmes tudo bem, mas mesmo que você pega um filme de origem da Marvel, todos os filmes de origem que a Marvel fez, eles ainda assim são bem estruturados. É o que eu esperava no Batman vs Superman, só que o que eu acho de Batman vs Superman é que o corte do filme ele é estranho pra mim, e tipo, tinha coisas acontecendo que eu acho que, não, pera, tinha que ter alguma cena faltando aqui. Como eles falaram que vai ter essa versão de 18 horas do filme, né? Né? Porque parece que o filme ele quer ser, que eu acho tipo... assim, que se você vai explicar alguma cena pra colocar no extra, você tem que botar no filme. Já não funciona, né? É aquela coisa, você tem que explicar alguma coisa, ela já não tá funcionando, né? Então, pô, acho que esse é um problema principal pra mim, porque se você pegar, cara, eu lembro até 1 hora, 13 minutos e 30, que é exatamente a metade do filme, ela é meio tipo, de repente você tem um Bruce Wayne pra lá e pra cá, e o Superman aqui, e a coisa acontece, explode aqui e tal, não sei o que, eu peguei uns caras, daí... Quando passa dessa 1 hora, o filme ele fica mais coeso, assim, ele fica mais linear. Foi exatamente isso que eu senti, assim, até a cena da explosão do Capitólio ali, eu tava quase dormindo no cinema. Apesar de eu estar gostando, aquele começo, né, da apresentação do Batman ali, do Ben Affleck, ali, eu achei muito foda, mas eu achei que deu uma barrigada ali no filme. Aí depois dessa explosão que você, puta que pariu, agora vai, sabe? Aí eu acho que, como você falou, o filme ficou mais coeso, deslanchou melhor, assim. Então, e o Capitão América, eu achei que foi um filme muito bom. Na hora que eu achei máximo, depois eu comecei a achar uns probleminhas. Então, a minha opinião, acho que do melhor filme é do Batman vs Superman. Eu acho que ele, num conjunto, é melhor. Apesar de aqui no canal ter dado 8,5 para ele e 9 pro Capitão América, mas o Capitão América, como eu falei, eu fui muito na empolgação, isso aqui, vamos ver depois. E agora pensando bem, assim, analisando mesmo, eu vou de Batman. Eu prefiro o Batman vs Superman também. Quer sair?
O Batman vs Superman, o Batman e o Super-Homem, a DC, na verdade, sempre eles foram heróis assim mais épicos, né? E isso é bem nessa parte de ser épico, é bem mostrado pela Warner, né? Já os heróis da Marvel, eles são aquelas pessoas mais do cotidiano, ok? E isso a Disney, no caso, ela mostra bem. Só que eu acho muito nobre da parte da Warner tentar fazer filmes sérios. Porque eu acho que a Marvel é extremamente bem sucedida no que ela quer fazer. Extremamente. Eu não tenho o que reclamar. Tá ótimo pra mim. Só que assim, ela por si só tem uma limitação. Ela nunca vai poder entregar, por exemplo, pra gente, se ela fizesse filmes do Wolverine, por exemplo. Nunca vai acontecer de um filme sério. Pelo menos não por enquanto e nem por alguns anos aí ainda, né? A crítica que eu tenho não é sobre ela não conseguir fazer o que ela quer. O problema que eu vejo, que eu acho que é o mérito da Warner, é tentar fazer um filme sério. Porque apesar de a gente ter sido criança quando lia HQ, a gente sonha com os heróis de uma maneira, de ver eles também de uma maneira séria. Foi aquilo que o Luiz falou, né? Ela passou aquilo que ele sempre esperou, né? E eles estão conseguindo fazer, com certas falhas, mas estão conseguindo fazer. Só que, por exemplo, eu vejo o mais possível eles fazerem um universo de heróis realmente como a gente imagina, do que a Disney. Porque existem heróis ali que eles nunca vão poder contar realmente história devido à faixa etária, devido aos temas que eles utilizam e a necessidade de ver hoje. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. A necessidade que a gente vê hoje em dia é de fazer filmes engraçados. E tem uma coisa que me incomoda um pouco nesse... Sempre falando, eu gosto dos dois, né? Vamos bom. Não gosta não, já deu esse negócio de uma armadilha aqui, uma armadilha. Uma coisa que me incomoda, né, nos filmes da Marvel é que eles acabam perdoando muita coisa e não indo para esse lado mais real que a DC quer ir. Por exemplo, no próprio Vingadores 2, a cagada que o Tony Stark faz... Ele não deveria ser preso por criar uma inteligência artificial daquela e fazer uma... era uma propriedade dele, o Ultron, entendeu? Então, só que não, tipo assim, beleza, passou, a gente aceita, entendeu? E que na DC... Mas aí que tá, Marcelo. Eu acho que esse problema não é necessariamente da Marvel ou da Disney. Isso, que eu acho uma coisa que eu gostaria muito de pôr aqui, é o público. Também, o público, eu acho que é mais o público até, porque se, por exemplo, eles aceitam de um filme mais comédia, isso, não, como falei, não acho que é defeito da Disney, qualquer coisa, sabe? Por exemplo, no Batman vs Superman, no próprio Homem de Aço, que tentaram fazer um filme mais sério, eles reclamam assim, tipo, o Batman foi manipulado. Não pode, o Batman é imanipulável. Tudo bem, eu sei que a gente vai utilizar aquela questão do... a gente vai utilizar... Fã do Batman é um problema. Aliás, assim, fã, eu acho que fã tem fã e tem hater, tá ligado? Que vai assistir já buscando algum erro. Isso é verdade. Na outra, no que não gosta tanto, isso, sabe? Sim. Que não gosta emocionalmente. Ele não tá vendo defeito. Ele vai olhar e vai ver aquela coisinha. Usando essa comparação, é que coisas que acontecem no Capitão América, que acontecem no Batman, nossa, que bosta. No Capitão América... Não, beleza. Aceitável, né? Então, cara... só esses pontos, assim, mas pra mim... Eu acho que a galera elevou o Batman a um status, assim... Sim. O Batman pode tudo. O Batman preparado. Aí, vem a DC e faz um quadrinho que o Batman agora é um deus. E tipo... aí também você fode o cara, né? Tipo, não dá, não é assim. Uma pergunta que eu queria trazer pra vocês aqui sobre aquele negócio de... no quadrinho é diferente, não pode acontecer isso no cinema. Vocês concordam com isso ou não? Eu concordo. Tem que estar no quadrinho? Eu acho assim, eu me criei lendo quadrinhos, eu tenho milhares de gibis em casa e tal. Eu acho que eu tenho um certo fundamento para falar de algumas coisas assim relacionadas a... Carteirada. A carteirada. Quadrinhada na cara. Manda ver, é válido também. Mas assim, agora a gente vive um momento... A gente vive, na verdade, um momento mágico pra quem é nerd. Eu também. Isso é verdade, cara. Tipo, isso. Quantos... Você chega... você já pensa... Ano que vem vai ter X filme de quadrinho. Uhum. Quando nos anos 90, sei lá, quando a gente era guri... Nossa, vai ter um filme do Batman.
Podia ser a porcaria que Tipo, fosse. cara, tipo, vai ser uma merda. Vai Vamos ser uma ser merda, lá. vai ser o Você Batman do Joe Schumacher lá, Nossa. Batman de mamilo e Gotham de neon. E cara, nossa, vamos lá ver, né? Pelo amor de E Deus. o pior de tudo, você gostava. Batman. E você gostava. Você gostava. Isso Podia não é ser Isso é o mais triste, eu acho. Assim. Não, o pior de tudo é que você ia lá e gostava. Só que daí agora a gente vive um momento em que a galera tipo esquece que existe um passado, esquece que existem 75 anos de Batman, de Superman, e acha que tudo que rola no filme é aquilo que é verdade. Sendo que não é. Eu não vou também falar que dizem, ó, para você ter opinião, você tem que ler 75 anos de quadrinho. Não dá. Não dá. Mas ao menos conhecer alguns principais pontos fazem você ver que tipo a coisa não é bem assim. Aproveitando isso aí, uma outra questão em cima dessa. Que muita gente, né, fala, não, no quadrinho não aconteceu assim, então não pode acontecer assim no filme. Mas por que você prefere Guerra Civil, então? Porque Guerra Civil é diferente do quadrinho e do filme. É completamente Tipo, é diferente. outra Mas, coisa. então, tipo assim, só o que eu perguntando é, por que do Batman não pode e o Guerra Civil pode? Pelo seguinte, se você pegar a Guerra Civil, você analisar os principais pontos do quadrinho e do filme, você vai ter pequenos pontos chaves, que são a motivação do Tony Stark com base numa mãe que teve um filho que morreu. Sim. Outro ponto chave, o registro dos super-heróis para trabalhar para o governo. Sabe? Essas são duas coisas que são muito fortes durante todo o quadrinho, não nas 7 partes do quadrinho, né? E isso fica muito presente no filme, da mesma forma que ele fica muito presente no quadrinho. Então eu acho que isso foi um ponto, porque obviamente O espírito é o mesmo. o espírito eu acredito que é o mesmo, por mais que você consiga contar a história de outro jeito e chamar de Guerra Civil para ter o conflito dos heróis, ele ainda consegue se basear em pontos fortes do quadrinho. Por isso que eu acho que ele é bacana. O problema que eu vejo no Batman vs Superman, tipo, eu acho que podia ser um filme Batman vs Superman e aparecia a Mulher Maravilha. Só que no filme o que acontece? A gente tem Batman vs Superman, você tem o primeiro grande encontro deles, que eu acho que podia ter sido contado de uma maneira fantástica, e existem vários primeiros grandes encontros de ambos os personagens nas histórias, tanto em animação quanto em quadrinhos, que são excelentes, acho que poderiam ser bem melhor explorados. Só que daí no filme você traz Cavaleiro das Trevas, você já traz um Batman que já tem 40 anos, isso já... Achei estranho. Isso, vou fazer um adendo aqui. Isso realmente, quando anunciaram que iam fazer um Batman bem mais velho, eu falei, cara do céu. Tipo, porque bem mais velho, todas as histórias já foram resolvidas. Tipo, você está matando o Batman a partir de agora. Tudo bem, né? Depois eu me acostumei, fala, tudo bem, existe um monte de história ainda pra ser contada dele lá. Mas realmente. Eu aceitei isso como, cara, porque assim, eu vejo, né, beleza, tem que ter a base no quadrinho, mas, querendo ou não, é uma outra mídia. Porque assim, não que tenha que ter, mas a base do quadrinho é uma coisa que é muito boa pra ser simplesmente... Eu acho assim, cara, sim. em várias mídias você acaba dando uma adaptada da história. Por exemplo, eu joguei muito os jogos do Batman lá do PlayStation. A série Arkham. A série Arkham. Cara, é sensacional. E depois que o Dark Knight, né, lá do Nolan acabou, eu queria ver um Batman daquele. Dos jogos. Um Batman Arkham. Arkham. Tipo... Que com aquelas lutas acrobáticas, sabe? Porrada. Como eu vai dizer que quando você viu aquela cena no trailer. Caralho, bicho, era aquilo, tá ligado? É isso. Finalmente, exatamente. E até as armas, eu acho que até. E um Batman, cara, que quando anunciaram o Ben Affleck, um monte de, né, os haters falaram aí, merda, eu já falava, cara, eu vou dar um voto de confiança. Eu falei. Mas... Não tinha como, né, bicho? Eu dei um voto de confiança Eu pro Ben confiei na Affleck, primeira cara. vez também. É. Porque, se você pensar, tudo bem, alguns atores até bons já fizeram o Batman mesmo, né? Sim, Saiu claro. horrível. Saiu horrível. Os atores bons saíram horríveis. Não vamos entrar em detalhes. Esses aí. É muito tempo. Vai. Só que assim, nossa, agora eu vou falar uma heresia. Vai lá. No Demolidor, ele não tá ruim como o Demolidor. Cara, ó, Ele não tá ruim como o Demolidor. Se você isola todo o filme, só mostra a cena dele. Aham. Cara, ele tá muito bem.
Só a cena dele. Não mostra enredo, não mostra ele brincando em parquinho. Nossa, aquela Só a cena dele. Né? Eu concordo, cara. Se aquilo fosse o Batman num filme de um roteiro decente... E, cara, ó, o único ator que eu gostaria de ter visto no lugar do Ben Affleck, só que o cara, ele, assim, não é muito conhecido em Hollywood, ele não é tão bom digamos assim, não que ele seja ruim, mas ele não é o Scott Adkins. Cara, que aquele, já viram os filmes desse cara, do Imbatível 3 lá e tal? As lutas dele... É um filme besão, né? Infelizmente é um filme besão. Filme besão. Ele foi até ajudante do parceiro do Van Damme nos Mercenários 2 lá. Cara, ele luta como o Batman luta na série Arkham. Ele é parecido com o Batman da série Arkham. O físico dele, ele não precisaria entrar pra treinar, pra se preparar pro Batman. Já tava... Quando que eu gravo, vou sentar a porrada. Põe a capa aqui que eu quero dar chute em todo mundo. Só improvisa. Cara, mas tudo bem, não foi ele. Ben Affleck, beleza, pela história, eles queriam que fosse até nessa questão foi legal. Eles pegaram um ator mais experiente que o Henry Cavill, pra ser o Batman mais experiente que o Superman. Fazia sentido, né? Fazia sentido também pra história ali. Eu gosto de todo esse universo que está sendo construído da DC, porque, cara, eu tô vendo um Superman ser criado agora, assim, sabe? Esse é um ponto que aí é que tá. Deixa eu só voltar àquela parte que tem no filme. Então, tô voltando lá atrás, não sei, mas eu precisava concluir essa ideia para fundamentar. Então você tem Cavaleiro das Trevas, você tem Injustice. Esse é o jogo. Sim. O jogo é maneiro, cara, o jogo é lindo e tudo mais, mas eu acho que isso é um erro. Você tem a morte do Superman. Você tem a Trindade. Sim. Então, cara, daí tipo... Não, e sem contar que o Lex Luthor cria a Liga da Justiça ali, design de logo, super-herói ali, ó. Aí, cara, beleza, o que acontece? Qual que é o meu problema em cima disso? Pô, o filme se chamava Batman vs Superman. Durante os anos, quanto tempo de filme que a gente foi esperando? Acho que 2 anos aí, né? Acho que foi 3, 2 anos. Chegou um momento que a galera tirava sarro assim, então o filme começa Batman vs Superman, daí ao mesmo tempo rola a Trindade, daí no final ele rola crises, nos 5 minutos finais rola 952, então, né? Não. Aí qual que é a minha encrenca a respeito disso? A gente sabe, na história do cinema nerd, que todos os filmes que tem um quê de jogo, eles não dão certo. Isso não é fato, né? Aí você traz uma coisa como Injustice, isso não me agrada. Outra coisa, poderia ser bem mais explorado o fato do encontro dos caras. Tipo, beleza... Superman sabe que tem um cara em Gotham que ele é a lei, o cara vai lá e moe os bandidos, mas não se mete lá, sabe? Tipo, não, eu sei que tem um cara lá, mas enquanto ele não vir pra Metrópolis, tá tudo bem, né? Essa é a coisa dele lá. Bairrista. Só que daí o que acontece? O cara, tipo, o morcego morreu, o planeta é meu. É foda, porque se você analisar, tipo, eu penso como exemplo no grande encontro que o John Byrne fez. Numa revitalização da DC ali, que o John Byrne meio que deu uma recriada no Superman ali, ele fez um grande encontro do Batman com o Superman. Que o Batman tem que ir pra Metrópolis porque um cara fugiu de Gotham e foi pra Metrópolis. Aí nisso o que acontece? O cara tem que meio que, o que você tá fazendo aqui, cara? Tipo, você tem que ficar na tua. O Batman fala pro Superman, é o seguinte, se você tentar me impedir de pegar o cara que fugiu de Gotham, um inocente tem uma bomba e um inocente ele vai morrer. Porra, essa parada é pesada. Porque, não posso deter o cara senão o inocente morre. Eu não vou dar spoilers no final como acaba, mas você começa a criar um vínculo entre os dois que não é necessariamente uma briga. Então os caras eles começam se estranhando, mas só que depois eles começam, não é bem assim, né, cara? E o final da história é bem bacana, quando revela e tudo mais. E o meu problema com o filme é essa quantidade de coisas. Isso que o Luiz falou agora, tipo, de eu ver um Superman, tipo, você tem Man of Steel. Legal. Pô, você tem toda aquela cena do cara descobrindo e tal, sou Kal-El, filho de Krypton e tudo mais. Só que daí vem esse Batman vs Superman e acontece a morte do Superman. Você não tem tempo para criar uma ligação emocional como você tem com, sei lá, com os personagens da Marvel. Porque eles já estão em uma cara também, tudo bem. Só que daí não seria aquele argumento do quantidade de filme?
Sim, quantidade de filme. Não, mas Só que eu acho realmente tinha que ter uma mais coisa coisas do que- Superman. mais filmes. Eles conseguem assim, daí o que acontece? Daí o problema não é do filme. Tipo, é que assim, ó, o que eu acho que é um defeito realmente, eles colocaram tantas referências do filme, eles colocaram tantas coisas, tentaram o fanservice, tentaram colocar tanto, né? Que o que acontece? Eles fizeram uma outra história que a gente que conhece pega cada um, pô, esse é de tal HQ, esse é de tal referência, esse é de tal coisa. Só que, por exemplo, em roteiro, quando você pega o roteiro cru e você não é Batman vs Superman, se você tirar esses pontos, não parte de história, ele é um roteiro interessante. Se você pegar nas partes que são importantes mesmo, o que é? Apresentar um personagem como o Batman. A apresentação dele, se você pensar, foi a apresentação mais rápida e mais bem feita de um Batman. Porque, sei lá, no Batman do Nolan, vamos considerar que é o melhor apresentado por ter 3 filmes e coisa nada. Ele precisou de pelo menos 2 para apresentar um Batman que você realmente considerou. E nesse, em 3 minutos, eu já tava, cara, eu amo você, Batman. Porque assim, cara, sabe um problema que eu via, que eu quero que a galera apague mesmo da cabeça, que o que eu gostei desse novo do Zack Snyder aí, que, não precisa explicar o porquê que o Batman usa o capacete desse jeito, o porquê que a cor da cueca dele é desse jeito, foi uma coisa sabe, por que o laço da Justiça da Mulher Maravilha ela usou naquela hora e tem aquele poder, tem aquele brilho, não precisou explicar. Que é uma coisa você que já eu conhece. gostei exatamente na apresentação do Homem-Aranha no Capitão América. Sim, Que é isso, tipo, como é que aconteceu com você isso aí? Rolou uma parada aí. Foi legal, Já contou. E eu acho que o que mais a gente está precisando no nosso mundo nerd, que está evoluindo, é os caras se arriscar. Porque a pior coisa que pode acontecer é a gente ficar com os mesmos filmes. Por exemplo, os mesmos filmes. Igual, então, Deadpool, você pode até não gostar, mas é uma tentativa extremamente válida. Sim. Pô, o cara estão tentando fazer uma coisa diferente. Arriscou e deu super Sim. certo. Graças né, a Deus. E se tivesse dado errado, eu estaria apoiando também. Porque é uma tentativa. Nós temos o Que é ótimo. o que, assim, como você falou de apoiar, que é uma opinião polêmica também aí, que eu acho que foi válido o Quarteto Fantástico. Até certo ponto, tirando a metade ali, final, deles arriscarem alguma coisa diferente. Não, o filme não é bom. O filme não é bom. Não falo que o filme é Eu estou bom. falando tentativa. Estou falando que né? vale a sim, tentativa sim. de fazer Vale a tentativa algo, de fazer. entendeu? Isso é horrível. E, cara, Eu não quero entrar na seara do Quarteto Fantástico. Não é assunto. Não dá, senão a gente vai ficar aqui infinitamente. Porque eu acho que o que todo mundo quer, se quem não concordar pode falar, é que a gente tenha filmes de diferentes gêneros. Sim. Um filme extremamente sério, um filme extremamente engraçado, com um filme mais ou menos, com um filme de magia, sabe? Isso é o mais interessante. mas, cara, uma coisa que a gente até Verdade. falou no começo e temos que afirmar, cara, é que quem sai ganhando com todos esses filmes e com essas discussões somos nós mesmos, Sim, né? Só que a pessoa, todas as pessoas, vocês aí, tem que se abrir e assistir os filmes. Não Sim. ficar parado em casa por causa de crítica e Teve tudo muita mais, gente né? que nem vai Cara, assistir. nunca dê validade a uma crítica, não importa de quem Sim. seja. Vá lá e assista o filme por você. Não dê bola porque a gente tá falando. Vai, assiste. Assista Dê aqui sua a opinião. discussão mais válida, É né? bacana ver uma Assista lá o discussão, filme e né? critique a gente falando, Exatamente. não concordei, não concordei. Melhor Isso aí. coisa. Porque o Batman vs Superman, por exemplo, ele sofreu demais com isso. A gente tem medo que outros filmes que as pessoas... O Quarteto Fantástico, apesar dele ter sido ruim, mas sim, ele já foi condenado, tipo, meia hora depois que estava saindo no cinema. Cara, a pessoa ninguém viu e já tava, tipo, falando, isso não pode acontecer, entendeu? Quando os caras realmente fizeram uma tentativa de fazer um filme Não vamos diferente. entrar no Quarteto Fantástico. Ele tá tentando não falar. É que o quarteto já tá perdido, infelizmente. Eu acho que tem coisas que foram trazidas muito cedo. Eu acho que, Sim, não. Você sabe, podia ter falado. né? Calma, né? Cara, assim Vamos como lá. eu acho que o Guerra Civil foi trazido em hora errada. É a minha opinião. Eu concordo Tá com isso ligado? também. Foi. Por que é cedo? Cara, a gente vem aí em 8 anos de história da Marvel e tal. Apareceu lá, o Tesseract, o Éter, a gema do infinito que está na testa do Visão. Então, tudo vem se armando para você ter o plano final, que é para trazer um Thanos e Sim. sabe? Só que o que acontece? Em vez de seguir esse plano, não, foda-se o que a DC vai fazer. Não interessa, a gente não precisa cara. correr atrás. Aham. Né? A mesma coisa a DC, não precisamos correr atrás. Faz um filme aqui, Verdade, faz um verdade. filme aqui, Os dois faz são um melhor. filme aqui, e quando vê, pô, tá lá, sei lá,
né, Liga da Justiça, tanto faz. É o seguinte, Guerra Infinita, parte 1 e 2, que agora vai mudar o nome, sabe Deus o que vai ser. Aí, derrotamos o Thanos, salvamos a galáxia, tem uns personagens cósmicos que são brothers nossos, às vezes que desce na Terra, toma um café. E aí? Aí o que você faz aí? Aí acontece a parada. Olha as tretas que vocês fizeram, entendeu? Né? Porque aí, pensa o seguinte, você vai ter um filme com 60 personagens, imagina uma guerra civil com 60 personagens. Primeiro que de guerra civil mesmo, guerra foi aquela cena no aeroporto. Sei. Né? É, melhor cena. Eu e meu irmão definimos esses dias aí, que ele também não gostou, a gente comentou que deveria ser o nome Capitão América 3, Treta de Vila. Guerra civil não teve porra nenhuma. Porque tudo poderia ter sido resolvido se fosse assim. Porque tava armando pro Buck, né? E o Capitão América fala, não, eu sei que não foi ele, eu vou lá conversar com ele e tal, não sei o quê. Então ele chega, conversa com o cara, o Buck fala, aconteceu isso, armando e tal, não sei o quê, não fui eu, e blá blá blá. Ok. O Homem de Ferro não poderia ter chegado pra ele, a gente vai prender esse cara aí, tem que prender ele. E o Capitão América, já que eles são um grupo, ter falado, não, armaram pra ele. Ou melhor, ele tentou uma hora ali no aeroporto, mas na hora errada. Ele tentou na hora errada. Então, falhas do sabe roteiro também. Aquela carta que ele manda lá? Não poderia ter mandado antes? E daí o Zemo ia ficar sozinho naquela base, olha, esses filha da puta, não vou chegar aqui não, caralho. Do Zemo chegar e falar, basicamente o Zemo traz os três lá, o Zemo aqui, vocês três falam, seguinte, eu tô manipulando você e você, eu quero que vocês briguem. Briguem aí. E eles brigam, entendeu? Tipo... tem esses pontos assim. Bom, tem, cara. Ele é divertido, né? Isso é sensacional. A luta. Cara, veja que é fodástico. Sim. Só que, por exemplo, a questão de luta, acho que até é desnecessário falar. Não, sim. Isso daí só que, cara, eu achei defeitos, eu senti defeitos em efeito especial, cara, também, nesse filme. Eu não gostei do Homem-Aranha no aeroporto, tinha umas cenas que eu vi que, tipo, então, cara, eu fiquei incomodado em uma cena específica, cara, até que foi rápido, quando o Homem-Aranha chega e aparece o Stark falando com ele, parece que você percebe o fundo verde atrás, sabe? O Lex Luthor, pra mim, fez o filme acontecer, mas eu não gostei dele, sabe? Não é o que a gente esperava. Ele ali, ó. Sabe o que eu queria ver, cara? Eu falei falei no Genética Nerd, cara. Eu queria ver o Bruce Willis lá de Lex Luthor, tá ligado? Porque, só aproveitando pra falar do vilão, uma coisa que eu não gosto da Marvel são os vilões. Sim, deles, né? Por que o Loki, por exemplo, é o melhor vilão? Porque ele foi apresentado num filme, no Thor, e depois ele só foi o vilão no outro, basicamente. E a Marvel não tem feito isso, assim, nos filmes. Eles, que nem o Jaqueta Amarela no Homem-Formiga, eles começam o cara e, tipo, morre. Jaqueta Amarela, que, na verdade, era o Homem-Formiga. Mas procure na internet, vai ver. No Guerra Civil é o Hank Pym como Jaqueta Amarela, no gibi, né? Então, que daí eu acho que falta isso e, tipo, esse Zemo nesse filme também podia ser o José Zemo. Cara, eu não sei. Não é o Barão Zemo. Os dois vilões desse filme, de ambos os filmes, são, tipo... o mesmo vilão. Então, eu vou ficar aqui no quartinho aqui. Fiz toda essa merda aí. No final eles estão presos ali, ó. Então, cara, deu errado? Mas será que deu errado? É igual, sabe? Mas sabe uma coisa que eu acho impactante? Desculpa, Luiz. Não, manda ver. Beleza, tem essa questão que você falou. Não, o Homem de Ferro chega ali, ele até concorda. Não, beleza, acho que estava errado, tá, vamos ver qual é. Não, roda o VT aí. Roda o VT. Eu acho que aí, nesse momento, aí acontece a guerra civil. Acho que é nesse momento. Eu acho que foi aí. Não, cara, peraí. Você tá querendo que eu defenda um cara que, né? Eu não vou falar aqui porque eu acho que tá meio cedo falar. A merda que aconteceu aqui, velho. Mas existe um certo momento que o argumento vale. Né? Mas é um pequenininho. Mas só que daí, não. Palco meu. Aí sim, acho que ali é guerra aquele momentinho. Mas eu confesso que na cena em que o Tony atira e o capitão defende com o escudo lá, que sabe, a cena parou, eu falei alto no cinema, eu falei, caralho. Meu lado, claro, Batman vs Superman. Pra mim, o Batman vs Superman eu daria 9,5 e pro Guerra Civil 8. No meu ver, essa é a minha opinião. Na minha opinião, tipo... É assim, aquilo que eu falei no começo.
Eu espero ainda ver essa versão maior de 18 que deixa o filme coeso. Eu acho que Batman vs Superman, na minha opinião, leva um 7 pela segunda hora. A primeira hora, se for dar uma hora pela primeira hora, seria, sei lá, 2. 2 filmes, né? 2. Acho que tem 2 momentos, por isso que ele dava 7. Guerra Civil, eu acho que dá um 8,5. Eu não vou dar 9, eu não vou nada, eu vou dar um 8,5. E é isso que eu acho. Assim. Eu não vou entrar mais em argumentos, senão... A gente fica mais... Eu já dei as minhas notas, mas, como eu falei, foi na empolgação. Agora, mais pensando melhor, assim, eu mantenho os 8,5 do Batman vs Superman que eu dei. E do Capitão América, acho que merece muito. 8,5 do Batman vs Superman, que eu acho que 9 daí é um filme que tem muitas falhas também, não vou dizer. Eu acho que é um bom filme. E do Capitão América Guerra Civil, eu acho que ele cumpre o papel dele, mas devido ao roteiro muito fraco, na minha opinião, eu dou 7, ele cumpre o papel. Então é isso aí, né? Fechamos, já falamos demais. Quem ganha com isso, né, galera? Somos nós e vocês aí pra assistir esses filmes. Ser um debate mesmo. Ah, só. Entendeu? Ele é debate mesmo, não outras Quando a coisas. gente tá falando não, Eu já vi em debate aqui, ó. Ah,